tudo bem? Olha nós aqui de novo, mais uma aula começando. Vamos orar por início dessa aula. Espero que vocês gostem, curtem e compartilhem, tá bom? Vamos orar? Fechem os olhinhos, juntem as mãozinhas e vamos orar. Papai do céu, muito obrigado por mais esse dia. Te agradeço por tudo que vai acontecer durante essa aula, que ela edifique as nossas crianças. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá! Agora a gente vai cantar uma música muito animada. Então você vai precisar ficar em pé, quer dizer, sentado de início, e depois vai precisar levantar. É a música do Aleluia, louvai a Deus. Toda vez que eu falar louvai a Deus, ou você fica em pé, ou louvai a Deus, senta. Você vai seguir a minha ordem, certo? Vamos lá, bem animado. Aleluia, 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 aleluia. Louvai a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Louvai a Deus. Louvai a Deus, aleluia. Louvai a Deus, aleluia. Louvai a Deus, aleluia. Louvai a Deus. Ok, ótimo. Vamos mais rápido agora. Atenção. 1, 2, 3. Aleluia, 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 aleluia. Louvai a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Louvai a Deus. Louvai a Deus, aleluia. Louvai a Deus, aleluia. Louvai a Deus, aleluia. Louvai a Deus. Sou uma florzinha de Jesus. Sou uma florzinha de Jesus. Abra a boquinha para cantar. Feche os olhinhos para orar. Sou uma florzinha de Jesus. Sim, de Jesus. Missões e orações. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Mateus 9:38. Oi, crianças! Hoje vamos falar de oração, que faz parte do mandamento de Deus. Devemos orar pelos nossos missionários todos os dias, por suas famílias, seus filhos. Devemos orar pelos nossos amigos e familiares, que não conhecem Jesus como Salvador da vida deles. Isso é amor, fruto de todo o trabalho de Deus. Vamos orar? Em especial pelo missionário pastor Josué, que está lá no Amazonas. Feche os olhinhos e vamos orar. Papai do céu, obrigado porque o Senhor tocou no coração do pastor Josué e ele aceitou ser missionário lá no Amazonas. Te peço, Papai do céu, que o Senhor abençoe a vida dele, protegendo, cuidando, que ele possa, Deus, preparar pessoas para continuar servindo ao Senhor lá e que a palavra de Deus chegue no corações dos que não te conhecem. Cuida dele, da família, do sustento, da saúde e de tudo que ele precisar. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus e será salvo. Crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus e será salvo. Ninguém deve se esquecer do que Deus na Bíblia diz, mas ouvir e obedecer para sempre ser feliz. É hora, é hora, é hora da história. Eu vou sentar. Vou escutar, quietinho eu vou ficar. Shhh.
crianças, tudo bem com vocês? Eu tô ótima. Tô animada mesmo. Hoje a nossa história tá no capítulo 5 de Daniel. E hoje tem uma parte importante e meio complicada. Então eu vou contar a história e depois você pede pro papai ler os detalhes, os versículos bem lidinhos na palavra de Deus. Muito bem. Daniel tinha trabalhado para o rei ou para o rei da Babilônia, quase 70 anos. Ele já estava ficando velho, ou bem velho. O jovem que reinava agora era Belsazar e era neto do rei Nabucodonosor. Né? Lembra, Nabucodonosor foi o que foi buscar eles cativos lá. Com certeza, Belsazar já tinha ouvido, desde pequeno, tudo que o vovô contava a respeito das maravilhas e das coisas que tinham acontecido no reino dele. Não é verdade? Dos homens que vieram cativos, que escolheram não comer a comida do rei, do sonho que o rei teve, que os 3 conseguiram contar, que eles não adoravam outros deuses e assim por diante. Mas cada um de nós faz as suas próprias escolhas. E para a vida espiritual ou para a vida eterna, só existem 2 escolhas. Ou você escolhe Deus ou você escolhe Satanás. Para você escolher Deus, você precisa manifestar uma escolha, fazer uma escolha. Para você seguir ou ficar com Satanás, você só precisa viver a vida de qualquer jeito e ignorar as coisas de Deus. E aqueles que escolhem Satanás ficarão infelizes quando Deus chamar para a prestação de contas. Eles não acreditam, vou viver a vida do meu jeito, vai ser assim agora, e etc, etc, etc. Quando chegar a hora de todo o joelho se dobrar na presença de Jesus e de Deus, aí a coisa, como diz a gente hoje em dia, né? O bicho vai pegar. Sabia? É verdade. Muito bem. Tudo isso o Belsazar já sabia. Porque conforme as coisas foram acontecendo, ele também foi vendo acontecer. Mas Belsazar, no seu coração, escolheu adorar ídolos, em vez de honrar ao Deus do céu. Não me importa o que aconteceu com o vovô. Deixa o vovô. Vou fazer as coisas do meu próprio jeito. E logo, as coisas ruins começaram a acontecer no reinado de Belsazar. Um dia, o exército de Ciro, o rei da Pérsia, lembra? Um outro reinado ali do lado, veio para lutar contra Belsazar. Rodeou a Babilônia. Você se lembra do sonho? Pois é. O que Nabucodonosor teve? Sobre uma imagem com a cabeça de ouro? É verdade. Esse era o próximo reino, derrubando o quê? A cabeça de ouro. Mas o rei Belsazar parecia não se importar com o exército persa. Babilônia era um lugar muito bom e muito bonito. Tinha muito suprimento de água e comida. Como será que Ciro iria quebrar fortes muros? Então, ele nem deu bola. Belsazar nem se preocupou. Isso nem vai acontecer. O rei ficou despreocupado. Deu os ombros assim, não quero nem saber. E providenciou uma grande festa. Não demorou muito, na comemoração da festa, todos estavam
bêbados, ficaram bêbados, muito bêbados. E quando estavam bêbados, eles começaram a gritar, a cantarolar, dançar e contavam histórias ruins a respeito de coisas antigas. O rei Belsazar estava tão bêbado, que enviou os seus servos para buscar as taças que o vovô tinha trazido lá de outro lugar. Os soldados da Babilônia tinham roubado essas taças do templo de Deus lá em Jerusalém. Os israelitas usavam essas taças só para o serviço de Deus. Mas agora, esse rei, muito corajoso como era, queria usá-las na sua festa, em sua louca bebedeira. O rei Belsazar, com seus convidados, zombavam de Deus, profanavam o seu nome e agora queriam usar as louças santas de Deus para fazer bagunça. Logo que Belsazar trouxe essas coisas, uma coisa estranha aconteceu no meio da sua festa. De repente, não mais que de repente, ele, bem no meio da festa, seu rosto ficou pálido. Ele tremia, a barriga doía, as pernas balançavam e batiam uma na outra, enquanto ele, sem conseguir falar nada, apontava para uma parede. Havia naquela parede uma enorme mão de ser humano, parecendo mão de ser humano, escrevendo alguma coisa na parede. Belsazar tentou ler as palavras, mas não articulou nada, a boca não falava, as palavras não sabiam, e ele ficou apavorado. Ele, com muita dificuldade, chamou os sábios, mas nem os sábios, que também numa hora dessa já estavam até com dor de barriga, de medo, conseguiram ler. Ninguém estava mais rindo agora. A festa, a gritaria, a bagunça cessou. Os que estavam bêbados sossegaram e estalavam os olhos, tentando ler e ver o que estava escrito. A mãe de Belsazar, muito sabiamente, disse: chamem Daniel, ele vai ler o que está escrito. Ela se lembrava como Daniel havia explicado ao rei Nabucodonosor o sonho com a grande imagem. Então o rei gritou: tragam-me Daniel! Mesmo sendo tarde da noite, Daniel foi trazido. Você pode ler aquelas palavras? O rei ordenou, enquanto apontava para a parede, trêmulo. As palavras pareciam escritas com fogo. E de verdade a mão desenhava e escrevia aquelas palavras. Sim, eu posso, majestade, disse Daniel, calma e tranquilamente. Mas antes de ler, Daniel disse o que o rei havia feito de muitas coisas erradas. Ele disse para Belsazar como era errado pegar as coisas da casa de Deus que tinham sido dedicadas a Deus para usá-las em sua festa. Então ele disse: Deus escreveu estas palavras na parede para lhe dizer o que vai acontecer. As palavras dizem que o seu reinado terminou. Deus julgou a sua vida e ele dará o seu reino para os medos e persas. Belsazar ficou mais tranquilo, mas não muito. Belsazar deu roupas finas a Daniel, muita honra também, mas agora já era tarde demais. A essa altura, enquanto as coisas estavam acontecendo, fora dos muros da cidade,
o exército estava entrando escondido pelos túneis de água para dentro da cidade. Os soldados haviam feito uma represa grande, boa, mudando o curso de um rio e deixando um leito seco por debaixo da parede. Ai, 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 agora sim! O exército persa rapidamente lutou, venceu a batalha, porque todos os soldados estavam o quê? Bêbados da festa que o rei Belsazar deu naquela mesma noite. Entendeu? Quando eles foram fazer o reservatório de água, eles mudaram o curso da água. E os grandes túneis que levavam a água para um lado ficaram vazios e secos. E foi por ali que o exército inimigo entrou, matou todo mundo que tinha que matar e saiu tranquilamente. Muito bem. O rei Belsazar também foi morto naquela mesma noite. Sabe por quê? Porque ele não escolheu ouvir o que Deus tinha para ele. Ele teve chance de guiar todo o povo e honrá-lo como Deus queria ser honrado. Mas ao invés disso, ele resolveu seguir os costumes do seu povo. Os costumes que o vovô ensinou. Os costumes que os seus pais seguiram. Essa história de costume é muito ruim. Mas é costume da minha família. Mas é costume... E assim vai, nós estamos ensinando as nossas crianças em algumas práticas que não são boas. Buscai primeiro as coisas lá do alto e as outras coisas nos serão acrescentadas. Tudo bem que podemos pensar em coisas materiais, mas devemos buscar as orientações lá do alto. E assim aconteceu. Eu fico pensando às vezes se nós estamos ensinando nos costumes ou nas coisas do Senhor. Seria tão bom se todos os pais escolhessem ensinar nas coisas do Senhor. Não é verdade? É muito bom. Tem que ensinar nas coisas do Senhor. E eu falei a respeito de 2 caminhos, né? Ou o caminho de Deus ou o caminho de Satanás. Temos que obedecer e escolher, tá bom? Você já pensou que caminho você quer seguir? Eu disse que para seguir a Deus tem que manifestar e tomar uma decisão. A Bíblia diz que devemos confessar com a boca e em nosso coração crermos que Deus o ressuscitou dos mortos, tá bom? Então faça isso. Se você precisa de ajuda, entre no nosso canal lá e pergunta e nós vamos te ajudar. Se você quiser, converse comigo e eu terei imenso prazer em te explicar como que você faz. Tá bom? De que jeitinho você faz para fazer isso. Mas é muito simples. Uma oração muito simples já faz você se sentir novo de novo, pertencendo a Deus, tá bom? Muito bem, hoje a nossa história é essa. Deu para perceber como é que é? A mão foi lá e disse para Belsazar, você foi pesado, né? Pesaram as suas coisas, as atitudes suas e foi achado em falta. Faltou alguma coisa na sua vida. E o que é que estava faltando? Escolher a boa parte. Então, vamos escolher a boa parte, tá bom? Ótimo. Hoje eu quero dedicar a minha história, sabe para quem? Sabe para quem? Pro meu tio. Eu tenho tio também. Eu sou vovó, mas eu tenho um tio que é um pouquinho mais velho do que eu. E o meu tio tá dodói. O Covid pegou ele e ele ficou muito doente. Então, ele precisa das nossas orações, do nosso consolo, da nossa ajuda para ele.
Ele chama Alberto Américo Sonhog. É um tio muito querido. É um tio que quando eu era criança era um doce. Era o meu tiozinho. Então temos que orar para que Deus restabeleça a saúde e que ele fique inteirinho, sem sequela nenhuma. Qualquer dia eu vou conversar com ele e depois eu venho aqui dar testemunho do que ele falou. Mas vamos orar por ele, tá bom? Então vamos orar hoje. Nosso Deus, nós agradecemos esse tempo de história que nós temos no canal Kids. Obrigado porque o Senhor é bondoso e o Senhor nos permite escolher. Obrigado porque as pessoas escolhem servir ao Senhor, aceitar o Senhor, aceitar a vida eterna do Senhor. Obrigado, Pai, porque em primeiro lugar o Senhor deu seu Filho para nós e ele morreu numa cruz para perdão dos nossos pecados. Quero te pedir também que o Senhor cuide do meu tio. Cuida do tio Albertinho, da saúde dele, que o Senhor tenha compaixão e misericórdia. Dê a ele restabelecimento, dê a ele força, vigor, sem nenhuma sequela, nosso Deus, para ele te servir mais um pouco além do que já tem feito. Que o Senhor seja presente com ele na vida dele e que as lições a serem aprendidas desse Covid sejam para a honra e glória do Senhor. Que ele possa contar em alto e bom som o que o Senhor fez pela segunda vez por ele. O Senhor já morreu uma vez, ele te aceitou e agora o Senhor deu a ele uma chance de estar novamente servindo ao Senhor. Obrigada, Pai. Cuida dele, da família, abençoa todos eles que sejam guardados e cuidados por ti. Te agradeço por esse dia, pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado para conosco. Cuida de todas as famílias que têm alguém com Covid, nosso Deus. Abençoa para que possam ser curados por ti. E abençoa os corações que perderam alguém com Covid. Que o Senhor possa consolar os corações. Que o Senhor possa deixar uma imagem, uma saudade gostosa dentro dos corações a respeito daqueles que se foram. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Crianças, por hoje é só. E vamos obedecer a Deus, é muito importante. Tchau, tchau. Até a próxima. Tudo bem com vocês? Sou eu, Pedrinho! Vamos decorar o nosso versículo dessa semana? Nosso versículo dessa semana tá lá em 1 Pedro 3,12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal. 1 Pedro 3,12. Esse é o nosso versículo, galerinha. Decorem. Nos vemos na próxima semana. Beijo. Tchau, tchau. Para fazer nosso trabalho manual, nós vamos precisar de uma folha e essa folha nós vamos dobrar no meio. Depois de dobrar, nós vamos cortar ela e vocês podem utilizar uma tesoura ou uma régua. Depois de cortar as folhas, nós vamos precisar fazer um quadradinho, um retângulo, na verdade, de 8 por 5. E depois é só fazer os detalhes da parede. Depois de fazer os detalhes, nós vamos desenhar
essas velas aqui também. Depois de desenhar vai ficar assim. E agora nós vamos desenhar a mãe que aparece lá na parede, que nós vimos na nossa história hoje. Vai ficar assim depois que a gente desenhar tudo. E agora nós vamos fazer essa tirinha de papel que vai passar por dentro do retângulo que nós recortamos. Lembrando que essa tira de papel tem que ter o mesmo tamanho desse retângulo que a gente fez, porque ela vai precisar passar por dentro dele. Depois de tudo pronto, pintado e recortado, nós vamos escrever também essa frase nessa faixinha e colar a mãozinha. E também eu coloquei um pedacinho de papel aqui para poder segurar essa faixinha, para ela não escapar quando a gente puxar. Só colar a mão e o nosso trabalho manual vai estar pronto. Depois de tudo pronto, nosso trabalho manual vai ficar assim. Eu espero que tenham gostado e até o próximo domingo. Gostaram da nossa aula de hoje? Foi muito boa, né? Não esqueçam de memorizar o versículo, fazer o trabalhinho manual e compartilhar com a gente, tá bom? Vamos orar pelo final da nossa aula? Fechem os olhinhos, juntem as mãozinhas e vamos orar. Papai do céu, muito obrigado por mais esse dia. Te agradeço por mais essa aula. Que tudo que foi feito aqui hoje edifiquem as nossas crianças. Abençoe eles durante a semana, que eles possam sentir a vontade de memorizar o versículo, fazer o trabalhinho manual e compartilhar com a gente. Cuide deles durante toda essa semana. Em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças. Até a próxima.